Graça e paz, amados, voltando com o nosso tema, o governo do Espírito de Deus sobre a criação, parte 5. Então, abençoados, como o irmão Paulo vinha falando e ensinando, quando Deus chega até Adão para falar para não comer sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal, falou com Adão e Eva, a ordem foi dada a Adão, que ele é o pai da criação. Então, por ele foi criado todas as coisas. Foi criada. A Eva foi criada por meio de Adão. Então, Deus sempre toma como responsável pela criação, por tudo, Adão. Então, Deus falou, olha, de todas as árvores comerás. Mas da árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia que comerdes, certamente morrerás. Então o irmão Paulo esteve aqui explicando que Deus nunca teve prazer, Deus nunca foi ditador de escolher um e amaldiçoar o outro, ou de criar uma lei como peso de sentença sobre o homem, para castigar o homem. A lei não foi criada para castigar o homem, mas sim para o quê? Para preservar. Como nós lemos lá no Salmo 19, verso 7. Do verso 7 ao 14, vamos lá de novo. Salmo 19, verso 7 ao 14. Vamos lá. Salmo 19, do verso 7 ao 14. Vamos lá. Vamos ler mais uma vez. Diz assim: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então vemos aqui que a lei aqui é descrita como perfeita. Então, amados e abençoados, o que tem que prevalecer não é a palavra do homem, não é o ensino do homem, mas a verdade de Deus, absoluta de Deus. Se eu ensinar coisas aqui para vocês no canal Luzes da Graça e você vê que está fora da palavra, lança fora, por favor. Absorve somente o que é bom, o que é reto, o que é verdade. Mas eu aqui no canal Luz da Graça, nós não ensinamos que você tem que abraçar tudo como verdade absoluta. Não. Por quê? Existem ensinadores, até em graça, que pregam que a lei de uma forma amaldiçoadora, como se a lei de Moisés, como o próprio irmão Paulo já ensinou, ela vem trazer maldição. Ela vem trazer sentença de escolher. Você vai ser salvo e você vai ser vai para o inferno. Você vai ser filho da perdição e você da salvação. Dizendo que Deus escolhe, que Deus mata. Mas isso tudo tem se dado pelo entendimento errôneo e equivocado da palavra de Deus. Falta colírio nos olhos dessas pessoas que têm ensinado de forma equivocada, colocando a lei como maldição, colocando a lei de Deus como maldição, colocando a lei de forma ditadora, apresentando um Deus deformado, um Deus ditador, aonde se você não obedece, não faz o que ele quer, então você vai sofrer o castigo dele. E seria isso verdade? Eu já posso dizer para você, não. E nós vamos ver isto. O mundo dentro de outro mundo. O mundo espiritual e o mundo físico. Aonde o homem pecou, desobedeceu,
comeu do fruto, a qual Deus exortou amorosamente que não deveria comer, e então, a partir daí vem a sentença. Se Deus quisesse realmente, ou se Deus fosse um Deus ditador, como se ensina por aí, Deus, primeiro, não teria advertido o homem. Ele falou, olha, de todas as árvores que estão no jardim, você pode comer livremente. Mas a árvore que está no meio do jardim, a do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia que dela comerdes, dela não comerás, mas não está sendo de forma ditadora o não comerás. Mas você vê que vem seguido do porquê. Deus, ele está se explicando o porquê. Então, não é uma lei ditadora, mas é uma lei exortativa, uma lei de cuidado. Então, amados e abençoados em Cristo, nós vamos entendendo que a lei, ela foi manifesta já lá no Éden de forma cuidadora do homem, para preservar o homem do mal, daquilo que era mal. E nunca a lei veio para condenar. Por isso, o salmista diz, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Então, aonde uma lei condenadora vai refrigerar a alma daquele povo antes do juízo? Por que alma? Como o irmão Paulo explicou no vídeo anterior, alma porque eles não tinham o Espírito residindo neles. Então, eles eram, desde Adão até a cruz, eles eram almas viventes. Porque não tinha o Espírito mais morando. Quando o Espírito se retirou do homem pelo pecado, ele foi chamado alma. A vida do corpo chamou-se alma vivente. Então, você vê que a lei, ela refrigerava a alma do homem. Se ela refrigerava a alma, ela não era condenadora. Uma coisa que traz refrigério não é condenadora, é prazerosa. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples, aos humildes. O testemunho do Senhor é fiel, verdadeiro, e dá sabedoria aos humildes, aos que se submetem, aos que ouvem, aos humildes de espírito. Lembra que Jesus, na primeira bem-aventurança, Jesus pregando em graça, aqui encarnado, ele na primeira bem-aventurança foi: bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é. Então, essa foi uma das bem-aventuranças que está no presente, porque deles é. Então, está no presente, porque deles é o reino de Deus. Então, ter humildade de espírito é ter desejo e fome de obedecer a Deus, de conhecer a vontade de Deus e obedecer. Isso é ser humildes, é ser simples. Por isso que o salmista disse: o testemunho do Senhor é fiel, quer dizer, é verdadeiro, e dá sabedoria, concede sabedoria àquele que tem humildade, quer aprender de Deus, quer aprender a obedecer a Deus, está disposto a obedecer a Deus. Então, nós conhecemos uma pessoa que obedece a Deus e a outra que não obedece pela humildade de espírito, pelo conhecimento da palavra em buscar a verdade. Você está entendendo, amado?
E verso 8. Os preceitos do Senhor, preceitos são ensinamentos do cotidiano, da vida cotidiana, onde Deus guia o homem. É paralelo aos mandamentos, está incluído aos mandamentos. É o cuidado de uma vida, da forma de viver. Então, é como se fosse uma disciplina de Deus no dia a dia, na vida. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Então, a condução de Deus para a vida humana, são os preceitos do Senhor, eles são retos. Os caminhos que Deus traça para a gente, o cuidado de Deus para nós, nos guiando, eles são retos e eles alegram o coração. Eu pergunto a você, amados e abençoados, como é que existem pessoas que pregam a lei, assim como o irmão Paulo ensinou erroneamente, sobre entendimento errôneo de muitos que ensinam em graça, pregam a lei como maldição? É o entendimento errôneo no sentido literal que Paulo ensinou. Eles pegam esse sentido literal e têm um entendimento errôneo e passam a enxergar a lei como maldição, como maldita. Porque está escrito, maldito todo aquele que permanecer debaixo da lei e não cumprir. Mas isso faz a lei maldita? Não. Mas o que Paulo está querendo ensinar é que se não se submete à vontade de Deus, você vai viver as consequências nesta vida dos atos da desobediência. E eu pergunto a você, isto é Deus sentenciar o mal sobre a pessoa? Não. Assim como não sentenciou sobre Adão e Eva. Ele apenas advertiu sobre o mal que chegaria até eles, aconteceria se eles não obedecessem. Isso é cuidado. A lei, ela traz cuidado para o homem. Preservação. Ela é como o sal da terra. Por isso que Jesus falou, vós sois o sal. Porque eles eram sal mesmo? Não. Porque eles tinham recebido o sal principal, que era Cristo. E Jesus logo a seguir falou, vós sois a luz do mundo. Como Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Falou acerca dele mesmo. Então Jesus, como sal principal, ele salgou eles com a palavra, e Jesus estava dizendo que eles deveriam salgar, trazer sabor, tempero à vida das pessoas, preservação, porque o termo certo de sal usado ali por Jesus é preservação da vida. Então, Jesus estava dizendo, vocês devem trazer a preservação de outras vidas, assim como vocês foram preservados. Salvos. Preservar é salvar da morte, da putrificação, porque se você jogar sal sobre a carne, você preserva ela. É igual a carne seca, ela não apodrece enquanto estiver coberta com o sal. As pessoas, antes de existir a geladeira para conservar os alimentos, a carne, eles usavam o sal, a defumação. Metia o sal e fazia a defumação na fumaça. E a carne ficava lá pendurada lá. Não tinha geladeira. Mas era usado o quê? O sal. Você está entendendo, amados? Então, a lei, ela vem preservar. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. A lei nunca tem que trazer tristeza ou ser olhada de forma condenatória. O mandamento do Senhor, ele é puro. Não tem mistura. O mandamento que é de Deus mesmo, ele não tem mistura. E ele é colírio para os olhos. Ele ilumina os olhos. Como o próprio salmista diz, lâmpada para os meus olhos é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então,
Quando ele falou palavra, ele estava falando mandamento. Mandamento do Senhor. Então o mandamento, ele é lâmpada para os olhos e luz para os caminhos. Foi o que o salmista falou. Lâmpada para os meus olhos é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então está aqui, ó. O mandamento do Senhor é puro, no verso 8. Salmo 19, verso 8. E ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido. O temor do Senhor torna tudo claro. Quando você aprende a temer a Deus, você passa a entender a vontade do Pai. Então, quando se teme a Deus, há o entendimento da vontade de Deus, da palavra do Pai. O temor do Senhor é límpido, transparente, torna tudo às claras e permanece, ele traz vida eterna e permanece eternamente. Ele traz a eternidade. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente, todos justamente justos. E diz aqui, mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, mais doce do que o mel e o licor dos favos. Olha só, que tremendo esta palavra. Para quem diz que o mandamento de Deus, o mandamento, as leis de Deus é maldição, hein? Mais doce do que o mel e o licor dos favos. Então, amados e abençoados, agora nós vamos lá para o livro de Romanos, capítulo 8, me perdoe. Romanos 8, no verso... Você perdoa, irmão Paulo, que conforme vai se falando muito, dá esse espigarro mesmo. Diz assim, Romanos 8, vamos ler do verso 1 ao 11. Diz assim, observando a palavra. Vamos ver o entendimento que Paulo escreveu aos Romanos, a igreja de Roma. Portanto, olha o que Paulo diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então você está vendo que aqui não existe condenação da lei. Então aqui não vemos que a lei ela está ali presente para condenar, se tiver em Cristo Jesus. Então é condicional, a escolha é do homem, de maldição ou de bênção. E diz aqui, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, nós vamos dar uma pausa aqui e nós vamos agora lá para o livro de Deuteronômio. Deuteronômio, Levítico, Números, Deuteronômio, no capítulo, eu creio que é no capítulo 11, né? Capítulo diz assim, Deuteronômio capítulo 11, no verso, vamos ler aqui no verso 12, diz aqui, agora pois, ó Israel, dizendo aqui, ó, agora pois, ó Israel, ao povo, que é que o Senhor teu Deus te pede de ti. Então aqui, Moisés vai instituir aqui, vai falar aqui. Olha, Israel, olha o que o Senhor teu Deus te pede de você. O que Deus quer de você, só isso. Senão que o temas, que tenha respeito para com ele.
que temas o Senhor teu Deus, e que andes em seus caminhos, e que o ames, e sirvas o Senhor teu Deus com todo o teu coração e de toda a tua alma. Se guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno, para o teu bem, eis que os céus e os céus dos céus serão do Senhor teu Deus, e a terra e tudo que nele há. Tão somente o Senhor, que se agradou de teus pais para amar, e a vós, descendente deles, escolheu depois deles, e todos os povos, como neste dia se vê. Então você está vendo aqui, Deus ele tinha amor com o povo. Ele queria apenas o quê? Obediência. Um Deus que ama, ele não cria uma lei para condenação. Se ele exorta, como ele está exortando o povo, isso aqui é uma exortação, um convite para levar o povo a obedecer, e também como Deus disse a Adão, certamente morrerás se não se comer do fruto. Então também da mesma forma Deus vem falar, olha, se vocês não obedecerem, vocês vão sofrer a punição. Vai ter consequência. Por quê? Porque os dois mundos não podem estar junto, conectado com o pecado. Deus queria ter o homem de volta à comunhão com ele. Aqui o homem, né? Da criação, da terra. E o homem no pecado, ele se separou de Deus. E Deus vem buscar um meio de o quê? De comunhão, através do sacrifício, das ordenanças. Através do sacrifício, Deus reparava o homem, né? Purificava o homem do seu pecado e tornava agora aceitável diante de Deus para mais uma vez ter uma comunhão com o homem. Mas se o homem voltasse ao pecado, existiria uma consequência, porque luz e trevas não vivem junto. O bem e o mal não vivem junto. Então Deus mostra então para o homem a consequência se ele tentasse unir o bem com o mal, a luz com as trevas. Então haveria, vamos dizer, no ditado popular conhecido pelo homem sobre a eletricidade, haveria um curto-circuito. Haveria um choque, uma explosão, uma consequência do pecado. Então, esse curto-circuito, essa explosão do negativo com o positivo, das fases diferentes, é que essas fases diferentes, quando se encontrava da luz e as trevas no homem, numa vida errada e querendo também ter uma comunhão com Deus. Se aproximasse de Deus numa condição de pecado, haveria uma explosão, um curto-circuito, porque luz e trevas, então haveria e aconteceria o mesmo que aconteceu com Uzá, tentando salvar a arca, o filho de Abinadab. Haveria uma consequência, uma morte, uma condenação. Você está entendendo, amado? Então temos que ter esse entendimento. Vamos agora para o livro de Deuteronômio, capítulo 30. No capítulo 30. Diz aqui, no verso 11, diz aqui: porque este mandamento hoje te ordeno, e não te é encoberto. Então, vocês já sabem esse mandamento que eu ordeno a vocês.
essas ordenanças, não te é encoberto, nem tampouco está longe de ti. Não está nos céus distante, como o irmão Paulo já descreveu em outro vídeo, para dizeres, quem subirá aos céus para que nos traga? Ou nolo fala vir, para que cumpramos. Nem tampouco está além do mar, para dizer, quem passará além do mar, para que nos traga e nos faça ouvir, para que cumpramos. Então não há desculpa de distância, não há desculpa de estar no meio do mar, de que está lá no meio do oceano, então não tinha como receber e ouvir a palavra de Deus. E diz aqui, porque esta palavra está muito perto de ti. Ó, ela está muito perto de ti, na tua boca, no teu coração, para a cumprires. Vês aqui, hoje tenho proposto, ó, Deus de livre arbítrio. Deus dá o livre arbítrio ao homem. Eis que tenho proposto. Isso é livre-arbítrio ou não? O irmão Paulo está equivocado. O que está escrito aqui? Eis que aqui vos tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Então é Deus quem sentencia. É Deus quem sentencia o homem? É Deus quem escolhe o homem para ser maligno? É Deus que escolhe o homem para morrer, para sofrer? Não. Mas o coração do próprio homem. O próprio homem é que destina o seu próprio caminho, de ser feliz ou não, a vida e o bem, a morte e o mal. Deus tem proposto isto até hoje a cada um de nós, como propôs o povo naquela época. Enquanto vivemos aqui na natureza da carne, essa proposta, essa lei de Deus, ela persiste. Porque a lei do Senhor, ela dura para sempre. Enquanto estivermos no corpo, vai existir o para sempre. O para sempre aqui é a vida na carne. A vida da carne. Enquanto existir vida na carne, vai existir o para sempre. Você está entendendo, amado? Então, amados, vamos voltar lá no livro de Romanos. Então, a condenação não há sobre aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, a carnalidade, como Adão praticou os atos da carne. Ele trouxe a ação da carne sobre nós. Porque a lei do Espírito da vida, preste atenção, a lei do Espírito da vida, que agora é o ministério do Espírito, a lei do Espírito, que agora não é mais lei sobre tábuas, mas agora uma lei que é imprimida aqui, da consciência, cada um vai saber. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porque o que era impossível à lei, então a lei, os mandamentos, o que era impossível, visto como estava enferma pela carne, pela desobediência da carne, além de Adão pecar, os homens de Deus, os sacerdotes, pervertiam a lei de Deus. Eles pregavam uma coisa, mas praticavam outra. Não tinha amor ao próximo, não tinha amor pelas viúvas, não cuidava do órfão, agiam com injustiça e falavam estar pregando um Deus, mas era do segundo interesse deles. Comercializavam a fé. Quase o mesmo que existe hoje em muitos ministérios aí. É as mesmas coisas. Até pregavam a lei de Deus, mas com mistura, não de forma límpida. Não de forma límpida. Era misturado. E era condenável. Porque o que era impossível, a lei, como estava enferma, condenada, a lei condenava o homem na carne,
pela carne, ó, estava enferma pela carne, condenada pela carne, condenando o homem pela carne, Deus enviando o seu filho na semelhança da carne condenada, ó, nascido de uma carne condenada, que é Jesus, pelo pecado condenou a carne. Então, uma vez que a condenação caiu sobre Cristo, sendo perfeito, agora as carnes a seguir não teriam mais condenação diante da lei, diante dos olhos de Deus. Então Deus, por mais que o irmão Paulo ele pratique a carnalidade, o pecado na carne, aos olhos de Deus não tem condenação, porque aos olhos de Deus nós estamos mortos na carne. Nós estamos mortos na carne e vivos no espírito, porque Deus olha o que existe dentro. Porque na carne, quando ele olha para a carne, Deus olha para a carne, ele vê quem? O seu filho, Cristo. Ele não vê a carnalidade, o pecado que ele via antes, porque a sentença já não existe mais. Então, para Deus, o homem vai praticar. Ele pode até praticar a carnalidade, mas ele, agora, ele levanta como Adão, ele cria um reino, ó, no reino da carne, ele cria o quê? Condenação sobre si mesmo. Então ele cria condenação sobre si mesmo. Ele gera demônios, espíritos opositores que vêm condenar ele. Lembra quando Jesus foi acusado de expulsar demônio por Beelzebul? E ele diz, olha, se eu expulso demônio por Beelzebul, por que expulso os vossos filhos? Mas se eu expulso demônio pelo Espírito de Deus, é chegado o reino de Deus. E eu vos digo uma coisa, que esses demônios, eles serão os vossos próprios juízes. Esses espíritos serão os vossos próprios juízes. Então, o que? Juiz no corpo, na vida do corpo. Os demônios produzidos pelo homem, ele condena o próprio homem no corpo. Você está entendendo, amados? Então nós vamos passar para o próximo vídeo, para a parte 6, tá? Vamos passar para a parte 6, o governo do Espírito de Deus sobre a criação, parte 6. Nós vamos passar para a parte 6. Fique na paz, um pouco aqui e um pouco ali. Nós vamos prosseguindo na fé. Paz.